Boa noite. Vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho, assistência espiritual virtual do Centro Espírita União e Fraternidade. E nós vamos começando esse encontro, nos recolhendo intimamente, mentalizando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal da nossa casa, do lugar onde nós estivermos agora. E Jesus, com aquele olhar terno, amoroso, acolhedor, nos olha, estende os braços e diz: Venha até mim, que eu vos aliviarei. E nós, como crianças espirituais, abraçamos Jesus, nos aconchegamos no seu colo e pedimos: Mestre querido, que possamos estar contigo em todos os momentos da nossa vida. E que especialmente hoje, Jesus, recordando os teus ensinamentos, nós possamos nos fortalecer no bem, na força, na coragem, na lucidez para tomarmos as decisões mais adequadas. Nós te agradecemos, Jesus, o teu Evangelho, que é a bússola que nos conduz no caminho do bem. Que nós possamos, Senhor, ter condições hoje de entendermos, de assimilarmos os teus ensinamentos, de guardarmos esses ensinamentos no nosso íntimo e de praticarmos, de vivenciarmos as leis divinas. E assim possamos encontrar esse eixo que nos conduz a Deus, que nos leva a esse caminho da superação, da esperança, da alegria e da paz. Nessa noite, Jesus, nós agradecemos a companhia dos teus mensageiros, que em nome do Pai vem até nós, nos abençoar com as energias fortalecedoras, que durante os momentos em que estivermos aqui unidos, estarão também levando a nossa água, os fluidos benéficos para as necessidades de cada um de nós. E com toda certeza, não só nesse momento em que estamos reunidos, mas quando alguém for ouvir esses ensinamentos, estas orações em outro momento, com certeza a sua ligação com Jesus será efetiva e esses amigos estarão ali realizando essa doação de energias, de fluidos benéficos, porque Jesus disse que quando o nosso pensamento estivesse unido a Ele, Ele estaria conosco. Então não importa a hora, não importa o dia, Jesus está conosco se nós em pensamento estivermos com Ele. E hoje, estando nesse encontro com o nosso amado Jesus, nós já vamos envolvendo em nossas vibrações de carinho e de gratidão a nossa querida Florinda, que hoje trará para nós as reflexões dos ensinamentos do Mestre. Que possamos permanecer de corações abertos, unidos nesse encontro, aproveitando, absorvendo todos esses fluidos do bem. E em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que nos visita, nós vamos iniciando o encontro com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal,
Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Possamos encontrar na noite de hoje tudo aquilo que viemos buscar em termos de alento, de conforto, de consolo espiritual. E falar do Evangelho traz esse conforto que nós buscamos, essa paz que necessitamos. E hoje nós vamos falar alguma coisa sobre o capítulo 18, aliás, o capítulo 20, perdão, os trabalhadores da última hora. E o item que nós iremos abordar é o item 5, os obreiros do Senhor. Por que que eu escolhi esse tema para a noite de hoje? Porque esses obreiros do Senhor, essa manifestação que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, é assinado pelo Espírito da Verdade, de Paris, em 1862. Então, foi na época da codificação que esse Espírito trouxe essa mensagem. O Espírito da Verdade é uma pleiade de espíritos superiores, encabeçadas por Jesus, e trouxe essa nova revelação, que nada mais é do que o esclarecimento dos ensinamentos de Jesus. E ele começa essa manifestação dizendo da transformação da humanidade. Então, é mais atual do que nunca, porque nós estamos passando, em 2023, pelo processo de regeneração da Terra. Já começou desde o advento da doutrina espírita, continua intensificando e cada dia mais, mas nós estamos tendo a honra de vivenciar esses dias, embora tumultuados, difíceis, mas nós estamos participando diretamente desse processo de regeneração da Terra. E aí entra a parábola que encabeça esse capítulo 20 do Evangelho, que são os trabalhadores da última hora, que fala sobre a vinha do Senhor, que é o reino dos céus, onde as pessoas foram sendo requisitadas para trabalhar e foram trabalhando durante o dia todo. Chegou no final, receberam igual, alguns protestaram, porque não havia equivalência entre os salários, quem trabalhou o dia inteiro ganhou igual quem chegou na última hora. Por que que essa expressão ela é tão importante? Porque aqueles que ficaram para o final foram os que tiveram realmente a boa vontade de ir. Mas aqui nesse item, ele vai falar sobre os obreiros do Senhor, que são os trabalhadores. Então, essa expressão de obreiros do Senhor, trabalhadores do Senhor, ela está no Evangelho. E ela faz parte de todas as religiões cristãs. Então, os trabalhadores podem estar dentro do Espiritismo, dentro das religiões evangélicas. Todo aquele que segue uma religião cristã está incluído nessa. E toda a humanidade também, né? Está incluído nesses ensinamentos de Jesus aqui, né? Então, as outras igrejas, as outras religiões, nós como espíritas também, estamos incluídos, né? Os sacerdotes, pastores, missionários, ministros, lideranças de todos os tipos, todos aqueles que dedicam sua vida à orientação dos seus fiéis são trabalhadores do Senhor. E todos nós, como trabalhadores de Jesus, fiéis a Ele, desempenhamos um papel fundamental dentro das nossas comunidades religiosas, dentro da nossa casa espírita e assim nas outras religiões também, porque nós estamos vivenciando os ensinamentos de Jesus. Seja tanto na casa espírita como em qualquer outro templo, os trabalhadores têm responsabilidades. E Jesus espera que cada um dos seus seguidores sejam fiéis a esses ensinamentos, vivendo uma vida de exemplos com base na moral cristã, uma vida de amor, de serviço, dedicado ao próximo, de compaixão, de perdão. Então, Jesus espera que todos os seus trabalhadores possam realmente trazer a mensagem de amor e de redenção, implantando definitivamente o reino dos céus na terra, porque Jesus sempre valorizou o reino dos céus, priorizando o reino de Deus nos nossos corações. Não que a vida material, o que é o reino dos céus? É a vida espiritual.
Mas não que a vida material não seja importante, ela é muito importante, necessária, imprescindível para a nossa manutenção aqui, nosso equilíbrio. Mas a vida principal é a nossa vida espiritual. Então nós temos que trabalhar, temos que atuar nesse reino dos céus, na implantação desse reino dos céus, e agora mais do que nunca na regeneração da terra. Não basta somente ser um membro de uma determinada igreja, de uma religião, ou membro da casa espírita. Membro são aqueles que vão marcar presença, são os integrantes. Agora, obreiro, que é o tema de hoje, ser obreiro do Senhor, ele é muito mais do que um membro. Um obreiro, ele trabalha, ele realiza uma atividade voluntária, sem remuneração, dedicando algumas horas do seu dia ou da sua semana em favor das outras criaturas. Ele não depende financeiramente desse trabalho, não é isso. Isso aí é um trabalho voluntário. Mas esse trabalho, ele tem que ser desinteressado. E o que vale mais nesse trabalho são os nossos exemplos para as outras pessoas, a nossa maneira de viver, a nossa conduta. E nós temos que ter um bom comportamento, porque se nós chegamos na casa espírita e temos um bom comportamento, ok, né? Nós estamos de acordo com o que se prega. Mas e quando nós saímos da casa espírita, da igreja, do templo, onde quer que nós estejamos? Nós temos que ter essa reputação, essa ética, esse bom comportamento também fora da casa espírita. Então, nós estaremos sendo observados, exemplificando como nós nos comportamos diante dos problemas, dos desafios, das ofensas, e nós vamos utilizar tudo que nós aprendemos em termos de evangelho, dos ensinamentos de Jesus, das parábolas, de tudo aquilo que nós estamos estudando, para dar o testemunho de tudo isso que nós aprendemos. E o que é esperado de nós como verdadeiros obreiros, porque nós não somos somente um membro de uma instituição, de uma casa, de um templo, de uma religião, nós somos obreiros. Então nós vamos trabalhar para Jesus, independente do que nós temos de relacionamento dentro da casa espírita, da igreja, nós temos que prestar contas para Jesus. Claro que a gente tem toda uma hierarquia a ser respeitada, porque é uma tarefa material também, né, aqui na Terra. Mas o objetivo do nosso trabalho é para Jesus. Então, nós não vamos sair, desobedecer às ordens que nós recebemos, nós não vamos nos melindrar diante de alguma correção que nós tenhamos sofrido. Nós vamos trabalhar com dignidade, com respeito, lembrando sempre que nós estamos trabalhando não para as pessoas materiais ali, mas para Jesus. Então, o nosso comportamento deve ser o mais desinteressado possível, nós temos que ser movidos pela caridade, utilizando sempre a verdade. E também colocando à disposição de Jesus todas as nossas habilidades, os nossos talentos, aquilo que nós podemos produzir como os bons frutos. E nós vamos aprender a trabalhar em grupos. E mesmo que nós estejamos trabalhando sozinhos, né? Vamos fazer o melhor que nós consigamos fazer, dar o melhor de nós. Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículos 7 e 8, ele fala: se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Então, olha os nossos talentos, as nossas habilidades. Se é dar ânimo, animar, consolar, que assim seja feito. Se é contribuir, que contribua generosamente, não só financeiramente, mas em todos os aspectos. Se você exerce liderança, faça isso com zelo, com respeito. E se é a sua tarefa consolar, acolher, né, isso no trato com os espíritos desencarnados principalmente, vamos usar de misericórdia e fazer tudo com muita alegria. O Emmanuel, nosso grande orientador espiritual, no livro Vinha de Luz, na lição 57,
numa das frases ele fala, Jesus nunca desampara a humanidade. Então, nós estamos passando por um processo de regeneração da humanidade, mas quem está liderando este processo todo, conforme nós vimos nessa mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito Verdade, é Jesus. Então, a presença de Jesus faz com que nós nos sintamos sem medo, faz com que nós sintamos corajosos. Muitas pessoas têm medo do apocalipse, ou então medo da regeneração, que vai ser castigado. Não, não é isso. Se nós estivermos fazendo o nosso melhor, com certeza nós estamos sendo amparados, porque Jesus não larga ninguém sozinho. Então, no Pai Nosso, que é a prece dominical, né? Jesus, quando ele fala, né? Livrai-nos de todo o mal. Então, ele pediu para o Pai amoroso que nos livrássemos do mal, mas ele não pediu que nós nos afastássemos da luta, porque o mal ainda vai existir. Mesmo no processo de regeneração da humanidade, o mal vai estar em menor grau, mas ele ainda vai existir. Então, o nosso processo de luta continua. Cristianismo, as lições do Cristo nos ensinam que a nossa transformação moral ela é feita aos poucos. Então, não é uma santidade artificial aí que da boca para fora, ou faço o que eu mando, não faço o que eu faço, ou só de aspectos exteriores. É uma transformação do mal em bem. Tudo que nós temos de mal em nós, é necessário que nós transformemos esse mal em coisas boas, os nossos vícios em virtudes. E se cada um cuidar da sua transformação moral, o mundo vai se tornar melhor, né? Com certeza. Cada um fazendo a sua parte, a sua autotransformação, nós estaremos também contribuindo para a transformação do nosso querido planeta Terra. Então, a fidelidade a Jesus, o que é ser fiel a Jesus, né? É você crer nele, você praticar tudo que ele ensinou, porque se você é fiel a ele, você aceita o que ele está ensinando. E o que Jesus ensina, gente? Nada mais do que as leis divinas, a vontade de Deus. Então, cooperar sempre com Jesus na execução da vontade maior de Deus, onde nós formos chamados, para que nós sejamos verdadeiros obreiros do Senhor, não membros de uma igreja, de uma religião, mas obreiros, ou seja, aquele que está ao lado do líder, né? E também nesse mesmo livro do Emmanuel Vinha de Luz, na lição número 59, ele estabelece ali umas plataformas para a gente seguir, ou seja, umas etapas, né? Umas recomendações, melhor dizendo, né? Para que nós sigamos em direção a esse propósito que nós temos que adotar como bons obreiros. Primeiro, ele fala, eu vou resumir rapidamente, porque senão não vou nem ler, porque depois vocês leem em casa. É o Vinha de Luz número 59. Primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Depois, abandonar todo o egoísmo do nosso primitivismo natural que nós temos ainda de outras reencarnações anteriores. Fazer o bem para todas aquelas pessoas que nos fazem mal. Nós, pelo menos, se nós não pudermos agir no bem, mas pelo menos nós desejarmos o bem para esses ditos inimigos, pessoas que nos querem mal. Orar pela paz daquelas pessoas que nos ferem. Orar pela paz do mundo, onde há tantos conflitos, tantas guerras. Não desanimar, olha que coisa consoladora isso, porque às vezes a gente olha o mundo e fala, meu Deus, né? Esse mundo não tem mais jeito. Não, tem sim. Então, vamos manter viva a chama da esperança, ele fala ali. E ele termina ali essa lição falando 3 palavrinhas bem fáceis da gente executar. Amar, compreender e perdoar sempre. É fácil fazer, né?
Claro que não, né? Mas nós estamos nos esforçando para amar, para compreender, olha a indulgência aí, né? E perdoar sempre. E aí, quando nós estamos trabalhando com Jesus, para Jesus, como bons obreiros que somos, nós estamos fazendo o quê? Né? A parábola ali não fala da vinha, que é o reino dos céus, nós estamos edificando, né? O que que é edificar? É você construir, erguer, levantar o reino divino. Como que a gente faz isso? Priorizando as coisas divinas, né? Então, mesmo que eu estou no mundo, eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou daqui. A minha vida verdadeira é a vida espiritual. Então, colocar as coisas de Deus sempre em primeiro lugar, nos aproximando desse Pai amoroso, edificando o nosso espírito em primeiro lugar. E será que nós vamos entrar nesse reino dos céus, nesse reino divino? Nós vamos se nós praticarmos e vivenciarmos as leis divinas, que Jesus resumiu, né? Todas as 10 leis, tanto as leis morais que o Kardec explica na segunda parte do Livro dos Espíritos, como as leis que Moisés trouxe, né? Em dois grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí a gente cai aquelas 3 frases, palavras, aliás, do Emmanuel: amar, compreender e perdoar. Então, para entrar nesse reino que nós estamos ajudando Jesus a construir, com o nosso exemplo, a nossa transformação moral, eu tenho que vivenciar as leis divinas. Então, eu não posso ser negativo, doente, triste, eu tenho que trabalhar em mim a felicidade, a positividade, a esperança. Mesmo que eu tenha conflitos, dificuldades, desavenças, ofensas, injúrias e tantas coisas que nós estamos acostumados a receber. Ser feliz, sim. No mundo de regeneração, na fase de transformação da humanidade, nós podemos ser felizes. Ah, mas tem tanto sofrimento, tanta guerra. Nós vamos colaborar como bons obreiros, mas o nosso sentimento, Jesus viu a terra quando ele esteve aqui, as profundas misérias humanas, mas ele estava em paz, ele era feliz, ele era positivo, ele orava constantemente, e nós vamos fazer a mesma coisa, ser felizes, positivos, orar. E aí, como ainda nós não somos do mesmo nível de Jesus, nós vamos estudar, compreender, evitar transgredir as leis divinas. A gente já sabe as 10 leis, né? Então, vai lá no Livro dos Espíritos, também tá as 10 leis morais. Vamos respeitar o próximo, vamos respeitar o direito do outro, das propriedades do outro, enfim, as 10 leis que nós sabemos de cor e salteado. Respeitar a casa que nós frequentamos, porque nós estamos sendo obreiros de Jesus, então vamos respeitar a casa, a igreja, o templo, o terreiro, seja lá a religião que for, o Deus é o mesmo. Nós vamos respeitar a casa onde nós estamos, tendo uma boa conduta, não uma conduta diferente, uma boa conduta. Vamos servir com caridade. Um bom obreiro, ele serve desinteressadamente, sem esperar recompensa alguma. Nessa lição do Obreiros do Senhor, no item 5 desse capítulo 20, ele fala sobre as recompensas. Aquele que faz uma coisa esperando uma recompensa, já ganhou a recompensa. Então, é assim, nós temos que servir com espírito de amor, com espírito de caridade. E o que é ser um bom obreiro? É aquele que serve com espírito de amor. Para ser aprovado como bom obreiro, é aquele que ama Deus acima de tudo e a palavra divina que ele vem trazendo através dos seus atos. Nós não precisamos fazer pregação, proselitismo. O que é proselitismo? É você convencer o outro a frequentar a sua igreja, a sua crença, Nós não precisamos fazer isso. Cada um cuida da sua própria crença, da sua própria fé. Mas eu posso divulgar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, pela minha conduta, mantendo vivo dentro de mim a caridade, a alegria e a esperança, para que as outras pessoas que vão
se achegar ao nosso redor, possam perceber esse acolhimento que Jesus dá. Porque se eu sou um obreiro do Senhor, eu sou um funcionário, um operário de Jesus. Então, eu tenho que fazer de acordo com o que ele mandou. E aí, quando ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. O bom obreiro vai fazer exatamente isso. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Ah, mas eu não sou Jesus, mas eu posso acolher com amor qualquer criatura que estiver ao meu lado. Só dentro da casa espírita, só dentro da igreja, do templo? Não. O evangelho é para ser vivenciado 24 horas por dia. Mesmo dormindo, nós estamos vivenciando, temos que estar vivenciando o evangelho. É claro que tudo isso é um treino que nós vamos fazendo aos poucos. A edificação do reino divino, do reino de Deus, ele começa primeiro dentro de nós. Então, nós vamos construir a nossa paz, construir a nosso espírito de serviço, e depois nós vamos levar isso para as outras pessoas. E aí, alguém pode perguntar assim, mas eu não tenho oportunidade de frequentar uma casa, uma igreja. Não importa, né? Se você não pode sair de casa por algum problema, alguma limitação, faça isso dentro da sua casa também, dentro do seu lar, com seus familiares, com as pessoas do seu relacionamento. Tudo que um obreiro faz, qualquer pessoa, um obreiro do Senhor faz, qualquer pessoa está apta a se tornar um bom obreiro também, desde que ele assuma o compromisso de servir desinteressadamente, servir com amor, praticar a caridade, vivenciar as leis divinas. Aí sim nós estaremos construindo, como bons obreiros que seremos, que somos, o reino de Deus dentro da terra, fazendo a transformação da humanidade, conforme o Espírito Verdade nos convoca a fazer. Vamos participar diretamente da regeneração da terra. É um privilégio para todos nós que estamos encarnados aqui participar deste processo, orando, vibrando, desejando que o bem se implante, amando o bem. Que Jesus possa então nos amparar, nos sustentar, nos encaminhar com todo o amor que Ele tem por esta humanidade, que Ele não nos abandona nunca. Ele está sempre ao nosso lado, esperando a nossa contribuição, como aqueles trabalhadores da última hora, como um bom obreiro, que não está, o obreiro da última hora, ele nem visou o salário, ele queria participar daquele trabalho ali, ele recebeu, mas ele foi desinteressadamente. Os outros foram porque foram convocados, e o da última hora, foi por vontade mesmo de ir, porque não tinha sido convocado ainda. Então, que nós sejamos os bons obreiros de Jesus. É uma tarefa difícil, mas não é impossível de ser cumprida, porque nós estaremos sempre sob a supervisão desse mestre de amor. Que ele nos ampare, nos sustente e possa estar sempre ao nosso lado. Ele está ao nosso lado, nós é que muitas vezes fechamos o nosso coração para esse mestre de amor. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos as reflexões de hoje, essas palavras de incentivo, de esperança, de alerta. E nesse instante, nós aqui reunidos, recebendo essas energias intensas, vamos nos colocando antes na posição desse obreiro de Jesus, doando agora o nosso amor. Todos nós somos capazes de desejarmos o bem, de doarmos amor, e vamos entregando esse nosso amor nas mãos de Jesus, para que Ele possa levar essas nossas energias amorosas a todos os sofredores, que todas essas pessoas recebam nesse instante essas energias de paz, que sintam suas dores sendo suavizadas, que as suas tristezas possam receber aquele bálsamo do consolo, da esperança e da alegria.
Vamos desejando que todas as pessoas aflitas possam encontrar serenidade para enfrentarem os desafios da vida, que ela encontrem soluções para os seus problemas, sempre unidas a Jesus. Que os espíritos, Senhor, que estão também nos vales do sofrimento, possam abrir seus corações e receberem nesse instante, não é? Essa luz de Jesus acolhendo esses irmãozinhos. Aqueles que retornaram à pátria espiritual, então, que sejam acolhidos, que recebam toda a nossa luz de entendimento, de a vibração de aceitação, que sejam encaminhados para os locais de refazimento. Vamos vibrando nesse instante para todos aqueles que estão passando por dificuldades emocionais, os deprimidos, os depressivos, aquelas pessoas que têm tendência ao suicídio. Vamos vibrando coragem, força, alegria, muita fé, para que essas pessoas possam ter bom ânimo e a certeza de que tudo vai passar, de que sempre há solução para tudo, de que encontrem na força da fé essa coragem para enfrentar, não é? Essas dificuldades, esses desafios. Vamos vibrando para todas as pessoas que cuidam dos doentes, para todos os médicos, para que possam tratar dessas pessoas ligados a Deus, para que sejam inspirados a levar o diagnóstico, a medicação mais adequada para cada caso. Vamos envolver em muita luz de discernimento, de despertar, aqueles nossos irmãos que ainda se comprazem no mal, que se comprazem na maledicência, todos aqueles, Senhor, que estão, que se entregaram aos vícios de todos os tipos, para que eles tenham coragem, que eles despertem, se conscientizem do mal que estão fazendo a eles mesmos e possam ter a força de se reerguerem, de se libertarem desse caminho. Vamos envolver em vibrações de muito amor, de muito conforto, a velhice desamparada, a orfandade, aqueles que se encontram em abrigos, que sintam o amor, que sintam a força para enfrentar esses momentos, vibrando por todos aqueles, Senhor, que estão em situação de vulnerabilidade, morando nas ruas, para que recebam, Senhor, o alimento, o agasalho, o acolhimento que eles precisam. E que essas pessoas tenham oportunidade de se reerguer. Vamos vibrando, Senhor, para todos os trabalhadores do bem, para que perseverem nessa obra do amor, que onde quer que estejam, qualquer religião que sigam ou não, que possam trabalhar em benefício do próximo, que consigam realizar todo o bem que são capazes. Vamos vibrando pela confraternização religiosa, pelo respeito entre as pessoas, para que haja mesmo essa fraternidade entre os povos, entre as cidades, entre os vizinhos, entre os familiares, e vibrando assim pelos lares, para que haja compreensão, para que haja entendimento, para que haja fraternidade, amor das famílias. Vamos vibrar pelas nossas irmãzinhas, irmãozinhos que vendem seus corpos, para que eles possam encontrar uma maneira digna, Senhor, de sobreviverem. Vamos vibrando para que todos os governantes de nações governem com amor e com justiça, com ética, e que aqueles, Senhor, que promovem a guerra, que possam despertar para a responsabilidade que assumiram. E assim vibremos pela paz por esses países em conflitos, por esses povos que sofrem tanto tendo que se deixar seus lares, indo para não sabem nem para onde, que os povos abram seus corações para acolher esses desabrigados, essas criaturas
que, que tiveram que largar tudo por conta dessas guerras tão insanas. Que haja, Senhor, ações humanitárias dos órgãos competentes para que haja o fim das guerras, para que haja pacificação do nosso planeta. E vamos assim pedindo para que, nesse instante, todas as pessoas que nós conhecemos, sabermos necessitar de uma oração, de uma vibração de conforto, de paz, possa receber. Que todos os doentes, então, recebam o lenitivo para suas dores, a força, o bom ânimo e a coragem para enfrentar as doenças. E agora, nós vamos vibrando pela nossa querida casa, Centro Espírita União e Fraternidade, que nos acolhe com tanto amor, vibrando por todas as pessoas que frequentam a nossa casa, por todos os seus alunos, por todos os seus colaboradores, os seus dirigentes, por todas as pessoas que possam ter suas mentes iluminadas, fortalecidas no bem, que possam perseverar no aprendizado do Evangelho de Jesus. E agora, Jesus, nós te pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que cada um de nós, nesse instante, receba em nosso lar a tua luz, Jesus. Que os teus mensageiros possam esparramar o amor, a paz, a união, o equilíbrio em toda a nossa casa. Que o nosso lar seja envolto numa cúpula de proteção, que nada de mal chegue até nós, que nós possamos ter os nossos pensamentos fortalecidos na fé, para perpetuar essas vibrações tão amorosas, de tanta paz e de proteção que estamos sentindo nesse instante. Que essas equipes amigas que estão aqui conosco possam derramar, sob forma de fluidos revitalizadores, essas energias, que possamos receber dos benfeitores amigos aquele passe que é transfusão de energias, energias de vitalidade, de bom ânimo, de coragem, de amor e de fé. E nós vamos recebendo esses fluidos benéficos que vão tocando o nosso corpo. E essas energias são tão intensas que chegam até aqueles órgãos mais fragilizados que cada um de nós tem e transformam as nossas células doentes em células saudáveis, que transformam as nossas células espirituais desequilibradas em equilibradas. E assim nós vamos equilibrando também a nossa mente, fortalecendo nosso coração para que possamos permanecer firmes nesse propósito de servirmos a Jesus, de aprendermos, de sermos pessoas melhores. Que nesse instante toda essa equipe amiga transforme essa nossa garrafa de água no remédio que nós precisamos para as nossas necessidades físicas, espirituais e mentais. E que, Senhor Jesus, essas bênçãos se derramem por todos os nossos familiares, os nossos entes queridos que estão conosco, mas não estão participando deste encontro, aqueles que irão chegar ainda ao nosso lar, que ao adentrarem a nossa casa recebam e sintam essa vibração amorosa dos benfeitores amigos. E com os nossos corações agradecidos, reconfortados na fé, na esperança, nós nos despedimos nessa noite, com a certeza de que permaneceremos envoltos nessas luzes, de que nós faremos o nosso melhor para conservarmos essas energias do bem nos abastecendo. E em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores amigos, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja.